Nem sai isso aqui. No de hoje a gente vai falar sobre duas coisas em ordem. Eu creio que elas têm uma relação intrínseca entre elas. Química ou morfogênese química, com base num paper, né? Pós-guerra de Alan Turing. Quando eu digo pós-guerra, porque Alan Turing foi um cara importante na Segunda Guerra Mundial. Foi depois dessa época, né? Ele escreveu esse artigo sobre morfogênese química, né? Alan Turing foi um dos pais assim da computação, se não o mais importante, talvez mais que o Von Neumann até, ou mesmo no mesmo nível. É o pai da inteligência artificial, é o pai também da inteligência artificial nos jogos, e o pai é, da química aplicada, né? Esse paper, eu creio que ele é o que funda química aplicada com técnicas computacionais. Ele usa algoritmos ali da época, também da Universidade de Master, como ele usa em outros artigos. Não lembro se é Mark 1, Mark 2. Sei que ele usa um computador de Manchester, ele é de Inglaterra, né? E um matemático, assim. Acho que não tem no século XX alguém na ciência da computação que é mais importante que Alan Turing e Von Neumann. Isso pode ter certeza. E mostrando aqui a matemática aplicada, né? Mas é computação na química é muito interessante e demonstra um conhecimento químico bem grande, né? Eu vi um paper que tentou meio que desmoralizar ele, tipo, ele não era alguém focado em química. Mas, pra mim, alguém que escreveu um paper nesse nível, que tava pra escrever, infelizmente, ele não viveu o suficiente. Outro paper nesse tema, ele era alguém que manjava muito do tema. Enfim. Só que a gente vai falar não do paper dele em si, mas de um de 1924, do Ralph Lilly, que é o nome, né? As condições físico-químicas da morfogênese, né? Publicado no The American Naturalist. Esse paper, ele é muito bom. Mesmo para os dias de hoje, eu creio que tudo que ele diz é correto, em geral. É um paper de 1924, mas o nível dele, ele é, eu creio, tão alto, tão consistente, né, nas suas informações. Eu creio que ele vale até hoje, praticamente. Ele explica o que é morfogênese. O que é morfogênese? Gênese se já associa com o começo, né? Morfo de algo que toma forma, né? Que vem da palavra grega morphe. Então, é algo que toma forma no início. Né? Então, ela é naturalmente é, associada ao que a gente chama de embriologia e neuroembriologia, que é a forma, o estudo de como os embriões, não só de seres humanos, mas de todos os tipos de animais, principalmente mamíferos, se formam. Tava fazendo um curso recentemente, até tá postando no Instagram, sobre paleontologia com relação a dinossauro, né? E seria muito interessante ver a morfogênese, se tivesse um conhecimento o suficiente de morfogênese sintética, de biologia sintética, de recriar seres vivos do zero com pouco material, embora no momento isso é extremamente impossível. E estamos nas lutas disso, pelo menos até agora. Mas o ponto é que morfogênese tem que ver com biologia. Eu li alguns livros sobre biologia, já clínica teórica, então normalmente você pensa realmente tem a frequência foi morula e é um agregado de células de 16 a 22 células. Isso é o terceiro dia da fundação de agregado de células. Esse agregado vai ter uma formação ao longo das primeiras semanas de tubo neural.
não pode acontecer erro nessa parte também. Os erros da morfogênese ali, elas vêm de questões randômicas, né? Até Turing cita. Eu não creio em. Tipo, existem mutações de novo, que não são possíveis de se prever. Porque mutações de novo são mutações totalmente diferentes. Então, são mutações no DNA. Na cadeia de DNA, quando a gente tem passagem da formação do embrião, a gente tem ali os cromossomos do pai e da mãe. E você meio que tem seções de partes de cada um. Aí você vai pegar coisas de cada um. Tem questões excessivas com relação à probabilidade de você ter características do pai e da mãe. Eu tinha um amigo que o pai dele era morenão e a mãe dele era loira do olho azul e ele nasceu loiro do olho azul. Só que é porque ele puxou extremamente a mãe, né? Então tem vários exemplos assim de se eu tiver outros filhos, você vai ver que não, teria uma mistura, ou alguém que puxa mais o pai. Mas aquele exemplo específico do meu amigo, ele nunca a gente ia pensar que o pai dele era moreno, porque ele era extremamente branco, né? Enfim. É uma questão relacionada à probabilidade mendeliana com relação à hereditariedade de traços da mãe e do pai, dos cromossomos de cada um. E essa formação do tubo neural, a gente tem várias partes, né, que são muito importantes, e questões de alimentação, precauções que devem ser tomadas já no começo da gravidez, para que, mesmo nessa época do tubo neural, não aconteça deformações causadas por questões externas. Podem ter questões internas que também acabam mudando o tubo neural ali. E se der merda ali no começo, vai dar merda no final também. Então, tem vários tipos. Assim, dos livros de biologia que eu vi, provavelmente, assim, eu já vi Berserk, por exemplo, é um anime. Vou usar um exemplo do eu creio que Berserk é um anime bem pesado, né? Mas acho que nada é mais pesado do que um livro sobre embriologia, neuroembriologia também. Porque em biologia química vai te mostrar para um médico, né, quais são os tipos de deformações que podem acontecer. Algumas delas na formação do tubo neural, algumas delas na formação posterior de algumas semanas no cérebro. Enfim, tem inúmeras deformações que podem acontecer, mas podem ser causadas por mutações, podem ser causadas por questões de hereditariedade que vão gerar síndromes específicas. Tem síndromes como a de Asperger, por exemplo. Eu já falei disso no episódio sobre economia não, né? Genética comportamental. E fiz um vídeo sobre biologia também. Neurobiologia. Você, os vídeos do passado. Até que não é tão distante não, é bem recente. Uns meses atrás. Não sei se nesse ano. Acho que foi esse ano. Então, tem muitas síndromes específicas que são causadas por informações neurais. Informação que podem ter várias causas, né? Essa questão do que é chamada de etiologia, né? Normalmente quando você vê um livro de clínica, um livro clínico, né? Como em biologia química, você vê muitas questões, até neurociência clínica também. Você vê muitas questões do resultado, né? Mas você não vê a causa. Que é chamada de etiologia, né? Às vezes você vê informações do neural, você não sabe a causa. São mutações de novo, são deleções que podem acontecer em seções do DNA, que é parte do DNA ser deletado, seja de um aminoácido ou vários, da adenina, guanina, citosina, timina. Pode ser também inserções de DNA que podem alterar estruturas de proteínas específicas. Grande parte do DNA ele é inativo, no incrível que pareça, ao menos questões funcionais, tipo
inativa entre aspas, né? Então não é toda a cadeia de DNA que tem funções proteicas específicas importantes. Se acontecer mutações ali, ferrou. Mas tem partes, tem síndromes específicas que são mutações específicas. De repente, troca de aminoácidos, né? Então era adenina, timina, citosina, guanina, e troca de timina, citosina, adenina, guanina, enfim. Tem, como eu disse, deleções, inserções, você pode ter cadeias proteicas deletadas, enfim. Que não produz a proteína direito. A síntese de proteínas com base na cadeia do DNA. Tem questões hereditárias, tem questões de mutações que podem acontecer. A etiologia dessas mutações explicada de forma randômica não é tão interessante, né? Tudo que é randômico é só uma palavra que a gente não entende. E devem existir padrões e causas para o que a gente diz que é randômico nessa questão biológica, principalmente. E esse paper que eu citei, ele fala algumas questões relacionadas à morfogênese, né? Que Turing também cita. Turing provavelmente usou esse paper também para saber sobre morfogênese. Né? Eu vou citar aqui. Essa emergência de uma estrutura definida em uma massa crescente, né? Com uma associação definida de função, é um processo chamado diferenciação. O problema essencial da morfogênese é o problema do porquê forma, e daí o porquê a palavra morfê é usada, né? Forma e estrutura, ela é realizada, ou deveria ser constante em uma dada espécie. Então, basicamente ele está falando esse processo de diferenciação. Morfogênese, vamos dizer que é causada por difusão, equações de difusão de partículas, como se fosse um algoritmo com relação à difusão relacionada à forma que estruturas vão ter de um ser vivo. Por exemplo, na formação das pintas de uma onça, ou das listas de uma zebra. Então, vários artigos citam essa questão associadas a um dos pontos principais de morfogênese, porque que e por sinal são sempre não são idênticas de cada onça ou lista da zebra. Mas por que é daquele jeito? Qual que é a etiologia relacionada à causa, né? Qual que é a raiz da causa? Como que a gente pode entender o porquê que tem aquela estrutura? E por que não é diferente? Obviamente a gente tem um espectro genético de cada espécie que é dada pela sua reprodução. Um zebra não pode fazer tem na batalha de Yang, né? Tipo, cruzar com um porco e fazer um porco zebra. Enfim. Não funciona na vida real. Na vida real não é uma batalha de Yang, né? Então, zebra não pode fazer com a onça e virar uma zebra onça. Então, tem vários animais que não podem se reproduzir com outros. É um limite que Deus pôs ali, cada animal, de espécies diferentes. Então, basicamente, a gente tem uma questão que é um padrão genético em diversos seres vivos. Alguns são mais complexos do ponto de vista computacional, né? Obviamente, uma zebra é muito mais complexa do que uma bactéria com, sei lá, centenas de cadeias de aminoácidos. Ou milhares. Enfim, para os grupos de bactérias tem 40 mil cadeias de aminoácidos. Enfim. Então, é pouco com relação aos bilhões que a gente tem em outros seres vivos. O que faz entender a estrutura proteica deles, fazer comparações mais difícil, né? Você tem que usar uma capacidade computacional para saber. Por exemplo, você tem uma sequência que é relacionada a uma síndrome, a uma doença. Tem que fazer uma análise bem computacionalmente difícil para você comparar entre vários genomas de seres vivos, de seres humanos. Se não me engano, o genoma humano é alguns gigas, que é em formato texto, né? Normalmente o arquivo que eu mais conheço, que eu já utilizei, é o arquivo tipo FASTA, né? É um arquivo que é usado para cadeia de DNA. E aí você, por exemplo, usa um Python da vida para... Ou o próprio Linux
Eu já fiz um vídeo sobre bioinformática no canal, uns anos atrás. Fiz um curso também no passado. Basicamente, você usa comandos como grep no Linux para você achar seções específicas do DNA num genoma. Você pode fazer facilmente no Linux. Só que se você tenta no genoma humano, no meu PC, por exemplo, da época, eu tava usando. Não sei se eu tava usando o Ubuntu na época ou o Kali, mas basicamente o computador trava. Eu não conseguia achar uma sequência específica no ser humano, que é comum nos seres humanos, porque é, era computacionalmente muito intensivo. Usando grep, essencialmente, que talvez seja um algoritmo mais. É uma função do Linux, né? Só você terminal e tal. É bem fácil de fazer. Mas não é tão eficiente o algoritmo, com certeza. E aí, o computador travou, né? Não sei se no vídeo travou também. Mas a questão é que com computador, com placa de vídeo, várias coisas, você conseguiria fazer isso melhor. Essa comparação genética, né? Então, essa diferenciação que o autor fala é basicamente uma questão a forma que a estrutura do ser vivo emerge com base na cadeia de DNA dele que vem da reprodução feita pelo pai e da mãe, pelo macho e fêmea no caso dos animais, né? E que gera aquele ser vivo específico ali, com base nesses dados, de uma forma que é padronizada, tem algoritmos específicos. E a palavra algoritmo na biologia é extremamente. Eu mostrei o episódio que eu fiz na Insights, podcast, questão de que. Primeiro que falou isso que o Leonard Edelman, né? Criador chamado de 1994, que foi chamado de DNA Computing, né? Computação com moléculas de DNA. Hoje a gente pode até armazenar informação em bits, em DNA, né? Ele cria uma cadeia específica, põe a guanina 00, guanina 01, timina 11, e você consegue botar um aminoácido e fazer eficientes para representar toda a informação binária em um. Eu mostrei como, por exemplo, eu poderia guardar uma chave de Bitcoin em material genético. Em cadeia de notícias da Gringa já falou sobre isso. Então, o ponto é que o DNA, ele é uma máquina de Turing. É o que ainda não cita. Ele foi num laboratório dele. Na verdade, na Gringa é tipo um professor que tira férias. Ele aprendeu bastante sobre química com o professor, tá lá. Fala no episódio de T3, se não me engano, ou 31. E basicamente ele mostrou que o DNA ele tem princípios computacionais. Obviamente, a gente não pode falar que. A gente pode talvez tentar falar que pode ser representado de forma binária. Mas a teoria da informação relacionada ao DNA e aos seus algoritmos é bem complexa. E pouco entendido ao ponto de ser acurado em todos os pontos. Então você tem a questão da forma que as proteínas são feitas, tem a questão dos DNAs em si, do seu genoma, você tem as seções ali que tem aquela proteína específica, a formação genética para a síntese daquela proteína, toda a proteção feita do RNA, mRNA, tRNA, que é o RNA transportador, e a formação, a proteica com RNA, enfim, uma algoritmo. E tipo, que hoje a gente tem o que é chamado de biologia sintética, né? Usando CRISPR-Cas9 usando streptococcus para um mosquito, né? Usando uma técnica ali com streptococcus para conseguir editar material genético, né? Cadeia de DNA, fazer tipo um corte, né? Na página do Prêmio Nobel, né, relacionado à moça que ganhou, né? Não sei o nome dela, 2020, se não me engano.
com a questão da pesquisa dela no CRISPR-Cas9, tinha a ilustração tinha uma tesoura, né? Uma tesoura na parte de DNA e por outra. Então, meu ponto aqui na questão da morfogênese é que são questões computacionais que estão envolvidas na morfogênese. É uma questão computacional. Turing trata de uma forma computacional e o DNA deve ser tratado de uma forma computacional como uma máquina de Turing. Isso significa que é um computador. Se comporta como um computador, tanto que tem a matéria chamada DNA com pilha. Então, essa questão é que o ponto é que o problema em si é entender como a morfogênese em si funciona do ponto de vista prático. Melhor sobre embriologia e neurobiologia. Do ponto de vista de neurobiologia e embriologia sintética, né? Mais controverso, né? Você alterar ali questões embrionárias para tirar seres vivos com características específicas, né? O ser humano, por exemplo. Hoje é simples, né? Qualquer empresa aí de fertilização tem essa questão de você ter a pessoa com menina, você escolhe a cor dos olhos, cabelo, enfim. O artigo que eu citei anteriormente de 1924 também vai dizer: nós agora podemos prever, tem alguma certeza estatística, as características estruturais especiais que irão emergir no fim da sequência morfogenética quando duas células de germe de uma constituição mendeliana se unem na fertilização. A possibilidade de predição mostra que uma série de processos formativos é dependente de detalhes finos sobre a natureza inicial da combinação ocorrida na maturação e fertilização. Basicamente, o que está dizendo é que tem estruturas específicas, a gente pode dizer hoje, talvez não em 1924, nem tive um computador ainda, mas que são estruturas computacionais, são algoritmos que podem ser entendidos e que podem ser reconstruídos. Daí o tema morfologia sintética também que existe. A gente pode falar posteriormente, né? Uma coisa que tanto Turing e esse artigo vai falar é a questão da simetria. Por exemplo, a simetria no tubo neural. A forma que as estruturas emergem para fazer o tubo neural ter aquela forma específica. Parte da gastro, né, coisa do tipo. Então, deixa eu pegar aqui. Ele vai falar que nós deveríamos ver que a síntese de moléculas dos átomos tem seguido uma síntese de átomos de prótons e elétrons. Essa síntese da estrutura molar ou sólida é essencial, essencialmente de forma cristalina, tem seguido o próximo passo na síntese, né? Finalmente, nós deveríamos achar a síntese especial de interesse para biólogos da estrutura orgânica com correlação em atividade fisiológica e da combinação de materiais inorgânicos e energia. Esse assunto é a nossa presente discussão, é a morfogênese no campo biológico. Então, a questão é: a morfogênese é todo o processo de migração de células, de fertilização, é tudo uma questão química. É tudo química. E tem um padrão em cada espécie. A questão de embrião, a questão de número de cromossomos, que espécies de diferentes espécies têm maiores número de cromossomos que os seres humanos. Tem espécies que tem mais de 30 cromossomos, ou menos que nós, enfim. Já teve bem mais que isso. Aves especificamente tem várias cromossomos diferentes. Mas é uma questão química, é uma questão física também. A gente tem uma questão físico-química na química. De questões forças de Van der Waals que acontecem na química do corpo humano. São forças fracas magnéticas com relação à forma que tem comportamento de íons e coisas do tipo. Formação do cérebro
migração celular, você tem várias estruturas químicas definidas que são padronizadas. Então, eu até vou definir a morfogênese, o assunto, né? Sabe o subject matter aqui da questão, da nossa presente discussão, é a morfogênese no campo biológico. Eu já falei isso, morfogênese seria a produção de forma definida de estrutura, uma constante expressão ou resultado da atividade vital, características das espécies. Então, a morfogênese, ela basicamente são os algoritmos e as questões algoritmos químicos também, a parte do DNA, cromossomo e tudo. Você tem que ter a reprodução específica para gerar um animal específico. Então, 2 leões acasalando não vai gerar um mosquito. Questões de DNA, tipo cromossomos. Não tem como. Você tem padrões genéticos. Eu já vi um artigo que eu já citei em um livro, que é o Inquisition Natura, volume 2, que eu falo que tinha um artigo que mostrava que tem várias questões genéticas similares. Não lembro se é na biologia. Eu não lembro se é nem biologia, eu posso estar errado. De um mosquito com um ser humano. Eu não lembro se é na biologia, eu tô tentando lembrar de cabeça aqui. Eu não sei se eu falei disso no vídeo sobre neurobiologia do canal, mas no livro eu falei. Eu não lembro exatamente. Mas você vê que vemos animais extremamente diferentes, né? Tem estruturas parecidas e padrões conforme a criação divina, com relação à forma que a síntese, morfogênese contínua, né, da embriologia, que vai gerar o ser vivo, se emerge, e que esse crescimento, esse desenvolvimento não acaba no nascimento, ele continua até a vida adulta em todos os animais, até o ser vivo estar considerado completo, né? Forma adulta completa. Todo ser vivo tem essa questão de começar pequeno e crescendo da forma que Deus criou. Então, tem espécies diferentes que têm, obviamente, estruturas reprodutivas diferentes, cadeias de DNA cromossômicas diferentes, que geram seres vivos diferentes e com fenótipos diferentes. Então, a morfogênese também tem um resultado etiológico específico para ser a causa de expressões fenotípicas, né? Fenótipas, talvez seja a palavra correta. E fenótipo é a expressão genética do ser vivo. Então, o leão é um pouco mais agressivo do que gatos, talvez. Embora eles sejam felinos. É uma questão genética. Não pode achar que um gato é a mesma coisa que um leão, porque são animais diferentes, tanto estrutura morfológica, reprodutiva, que é obviamente diferente. Também questão de agressividade, que a gente chama de instinto. Instinto é uma questão fenótipica. Fenótipo. Então, é uma estrutura típica do que você vê. Eu não posso mexer no corpinho. Tem que fazer acontecer. Mas, ó, deixa eu te mandar esse. Esse perfume, de almoçar, né? A impressão fenótipica dele de alimento é diferente de um leão. Por exemplo, o leão ele não é herbívoro. Nível, come carne. É a estrutura dentária dele é feita por Deus pra cortar carne. Quebrar osso. Assim como o dragão de Komodo. Eu vi um vídeo de um dragão de Komodo comendo uma raposa. Um esquilo. Foi bem feio porque o esquilo cometeu um gritando dentro da barriga dele. Foi bem assim. Impactante, né? Mas o bicho é um monstro pra engolir. O cara é brabo. Enfim.
é uma questão morfogênica com relação à forma que a estrutura dele serve. Porque a morfogênese não é só as listras de uma zebra ou as características estruturais de um crocodilo, da sua casca, da sua pele, que é dura, né? De um réptil. Ou do dragão de Komodo, que também é assim. Não é só isso, é que também tem uma questão tanto estrutural quanto interna, quanto de comportamento que a gente vê, que é gerado pela morfogênese, que tem uma base no DNA que tem relação à informação cromossômica que é passada de cada ser vivo para ser vivo. Então, basicamente isso. Está no artigo de 1924 de novo, está na descrição. Materiais dessa forma de estrutura permanente de qualquer organismo são ou sintetizados pelo organismo ou coletados pelo ambiente, né? Aí, debate nature versus nature aqui, né? Em cada um dos casos, eles são depositados em uma forma sólida em situações definidas durante o período de crescimento. Então, ele está falando que tanto tem questões genéticas quanto ambientais que estão relacionadas à forma que o organismo vai se estruturar por fim. Mas eu creio que do ponto de vista posterior, né? Obviamente, depois de o organismo da espécie nascer, se ela for posta em cativeiro ou fora, o comportamento dela vai ser diferente. Então, só a estrutura genética não define nem de longe completamente a estrutura de comportamento de ser vivo, né? Enfim. Já vai falar aqui que o fato essencial é que há uma correspondência em configuração entre a introdução de componentes, compound, eu não sei se traduz como componentes ou reações químicas, e o componente que poderia ser sintetizado por um protoplasma vivo sob sua influência. Similarmente, os músculos que crescem, células de proteínas presentes de alguma maneira permitem o metabolismo de produzir proteínas idênticas de estrutura idêntica. Essas condições físico-químicas precisas dessa reduplicação são desconhecidas. Nós devemos deixar esse problema nesse estágio de definição. E sua solução pode apenas vir de mais estudo e experimentos. Então, o que ele está dizendo aqui? É óbvio que peixe dá peixe. Até a Bíblia diz, Paulo diz, né? Tem carne de peixes, tem carne de aves, tem carne de diferentes tipos de animais. É diferente. As estruturas morfológicas são diferentes. Mas o que está dizendo aqui é que, obviamente, existe essa questão. Só que da etiologia clínica. Você sabe a doença em si, mas você não sabe a causa. Não sabe a causa. Por exemplo, tem inúmeros cânceres que não sabemos a causa. Algumas são questões genéticas, algumas são mutações de novo. Tem formas de tentar prever usando dados genéticos, com base em pessoas que pegaram câncer de forma genética, e fazer comparações computacionais nisso. Mas o ponto é que as coisas sobre câncer que a gente não sabe. Até porque se a gente soubesse, teria cura. O ser humano às vezes ele se acha muito, mas ele é ignorante. Eu sei que Deus sabe que ele consegue curar. Com toda certeza, quem tiver com câncer, se ele desejar. Como eu já vi casos, e casos da minha igreja, por exemplo. Mas o ponto é que nós não temos conhecimento suficiente com relação à etiologia, com relação ao câncer, questões associadas, para eliminar isso completamente e fazer isso virar história, como varíola, coisa do tipo. Então tem como erradicar, sim.
algo como esse, ou fazer ser algo trivial, que tipo, a pessoa tem, mas resolve rapidinho. O problema é que é algo muito mais complexo do que parece. Todos os seres vivos são complexos. É, eu creio que olhar a biologia só do ponto de vista do ser humano é muito como uma agulha no palheiro, né? É algo muito pequeno em relação ao todo. Tudo é complexo. Você analisar mesmo estruturas neurais da C-Element é algo complexo. Como foi usada ela como inspiração para um modelo de inteligência artificial chamado Liquid Neural Networks. Eu até fiz um vídeo sobre uma palestra normalmente sobre isso. Mas o ponto é que a gente sabe que peixe dá peixe e gata dá gata, a questão é que a gente sabe que tem essa questão específica, mas a gente não sabe como. A gente sabe o que, mas a gente sabe como que a estrutura é feita. Quais são os algoritmos? A gente conseguiria simular isso no computador? Como toda não simular do ponto de vista ilustrativo, né? Porque você tem lá o vídeo que mostra desde a biologia até o nascimento do ser humano. Ok, mas quais são as estruturas físico-químicas específicas que podem causar erros que a gente pode evitar antes que aconteça, né? Eu acho muito interessante, muito difícil de entender, por exemplo, migração neural. Migração de células durante a gestação. Que é um bagulho muito. Tem padrões, mas. Tá, eu acho difícil, particularmente, né? Eu gostaria que um médico me explicasse melhor. Eu li livros sobre isso, mas acho muito difícil de entender por que as células migram para essa área e não para outra área, em estágios específicos. Migração cerebral, por exemplo, uma coisa que é importante, por exemplo, que o cérebro, o protocérebro já tá. O ser humano já tá formado no primeiro mês. Já é considerado, na minha opinião, um ser consciente, porque já tem um cérebro, tem migrações neurais. Tem atividade neural, uma proto-atividade neural, mas já é uma atividade neural. Por isso que o aborto depois de um mês, pra mim, já é crime. Ou até algumas semanas. Eu já expliquei isso em outro episódio, mas o ponto é que quando você lê artigos específicos sobre migração neural, mesmo das primeiras semanas, você vê que é muito complexo. Não é algo simples. E tá muito relacionado à morfogênese. Como essa forma de migração acontece no ser humano, de diferentes seres vivos e por quê. Mas não só isso, como. Como que os dados, a informação que a gente tem do genoma, das questões cromossômicas daquele ser vivo, criam essas estruturas. Tudo tá no cromossomo, né? Por quê? Como? Que seções do cromossomo, cada cromossomo específico do ser humano, fazem a migração ser para tal lugar. Enfim, para gerar algo específico. Você consegue criar alguém com olho azul se você quiser. Menino e menina, você consegue escolher. Mas como que acontece as coisas na prática? E entender o como é muito mais complexo. Essa é a questão da morfogênese. É uma questão físico-química. É uma questão metabólica. É algo complexo e que realmente é difícil de você entender. Não é algo tão simples quanto parece. Ele termina esse artigo dizendo assim, processos morfogênicos por influências hormonais. Ponto que eu não falei, hormônios podem alterar a questão morfogênica. Não sei se depois do nascimento também. Acho que sim, né? Sim, é óbvio, na verdade. Porém, até que idade? Constituição cromossômica. Eu estudo duas coisas. Influência hormonal, constituição cromossômica para alteração de processos morfogênicos, de como as estruturas de crescimento vão ser feitas no ser humano. Algumas pessoas dizem que é por difusão celular, mas enfim. Ou por estresses específicos em paredes celulares, enfim. A gente vai ver isso depois, posteriormente.
E constituição cromossômica e outras formas de influência química que podem depender de condições que estão relacionadas a aspectos fundamentais de condições físicas desse tipo. Entretanto, processos protoplásmicos podem diferir nesses detalhes químicos, e o nível em que tais concepções podem ser aplicadas de forma vantajosa, talvez para nós, né? No estudo físico da morfogênese, devem ser determinadas por investigação futura. Cara, é incrível. Esse paper de 1924. Tipo, é muito inovador, muito bem feito. Parece um paper que foi feito hoje em dia, sinceramente. Química na minha área de foco. Tenho que estudar bem mais química para estar no mesmo nível que outros temas que eu tô atualmente. Embora eu sou fraco em todos eles, né? Tenho muito que aprender. Em todos. Eu me considero fraco em tudo que eu ensino. Tenho muito pra ler ainda e muito curso pra fazer. Mas a questão é que, cara, esse paper é uma obra-prima. Depois do Instagram, né? Esse paper é uma obra-prima. Já visto em química, na minha opinião. Enfim, depois de ter o paper de Alan Turing, eu creio que foi aplicado em 1940 e pouco, ou 50 e pouco, não lembro exatamente. Porque ele foi republicado pela Royal Society em 1990, né? A referência que tá embaixo é de 1990. Mas a primeira vez que eu vi esse artigo foi no Archive do Alan Turing. É um site que tem todos os seus manuscritos e artigos. Foi a primeira vez que eu vi falar sobre esse tema. E eu achei muito interessante. Ele vai começar falando dessa questão do que é morfogênese, quais as características de poderia determinar a morfogênese. E aí ele pega a questão química que ele acha que seria certa. Hoje em dia a gente não vê tanto dessa forma como tu dizia, mas em outros artigos que vai estar na descrição. Mas o ponto é que é diferente. Que a gente vê hoje, mas é meio que teórico. Então ele vai dizer que essas questões. Eu vou citar para ser mais fácil, né? Em continuação de forma da teoria de concentrações e difusibilidades, né, de cada substância, porque o Turing ele se baseia a morfogênese em questões de difusão de partículas nesse contexto. Então, por exemplo, tem difusões de partículas relacionadas a fazer a mancha da zebra ter aquele formato. Tem algoritmos específicos que fazem aquele formato acontecer, chamado de Turing Patterns ou padrões de Turing. Então, para formar os padrões de Turing na morfogênese estrutural da pele de uma zebra, da pigmentação de uma zebra, e da cor da pigmentação, tem algoritmos e estruturas cromossômicas, talvez hormonais, específicas, embora ele cita somente o ponto de vista químico direto. Ele vai dizer coisas como que podem ser importantes nessa questão, né? Mudanças de posição e velocidade, dada pelas leis de movimentação de Newton. Então, questões físicas com relação a como as células se propagam, que é chamado de cinética celular. Aqui o que eu teria que um termo bom seria chemical kinetics, a cinética química com relação às células nesse contexto. Aqui é importante também estresse dado pela elasticidade e acho que tá meio embaçado aqui. Mas estresse dado pela elasticidade, tendo visto as pressões mnemônicas dadas por dados químicos, né? Ponto 3. Reações químicas. E o ponto 4. Difusão de substâncias químicas. A região em qual a difusão é possível, dados mecânicos. Então, tem cinética com relação à forma que as células se comportam, físico-química, né? A gente tem questões que elas se comportam em padrões não randômicos, mas padrões padronizados pelas coisas que a gente já falou anteriormente. Então, questões cromossômicas, questões hormonais, que fazem parte do DNA ser vivo.
Ele vai dizer aqui, por exemplo. Só pra deixar claro, a gente falou 4 coisas. Questão cinética, que ele dá somente pelas mudanças de posição e velocidade de forma newtoniana. A segunda são estresse, dadas por elasticidades, em relação a dados químicos, pressões osmóticas. Ali é uma estrutura bem aquosa, né? Tem colisões de íons na água muito grandes no corpo humano, na parte metabólica, somente no cérebro. Reações químicas, obviamente, na questão metabólica, e difusão de substâncias químicas. E essas reações químicas precisam de energia, né? Se uma grávida. Vamos supor que uma grávida ela parar de comer no quarto mês. Você acha que vai acontecer se uma grávida parar de comer no quarto mês? Ou no primeiro mês? Parar de comer mesmo, tipo, totalmente. Vamos supor que ela coma só o suficiente pra ela sobreviver. Mas o que vai acontecer é que o bebê vai morrer. Porque ele precisa das funções metabólicas básicas pra fazer migração neural, fazer tudo que é necessário pra precisar de energia. Obviamente a forma que Deus criou meio que se a mulher comer demais, talvez ela tenha uma dissipação de energia aí. Mas o ponto. Tem meio de dissipação de energia, mas é soltar soltar os barquinhos, né? Você me entendeu. Número 2. Dissipação de energia, tecnicamente, né? Pega energia, pega o lixo da energia e dissipa. Depois vai pro Rio Tietê. Mas enfim, a questão é que ela precisa comer para que as funções metabólicas funcionem o suficiente para que as reações químicas aconteçam, para que o corpo trabalhe o suficiente para fazer os membros crescerem e tudo. Então, o bebê precisa de comida. Não me diga, né? Ele vai falar que as funções dos genes são presumidas de ser puramente catalíticas, né? Bom, hoje a gente diz que grande parte do genoma é nativo, mas sim, tem partes do genoma que são catalíticas, que formam proteínas, cadeias de aminoácidos, de adenina, guanina, citosina, timina, depois para as 20 cadeias de aminoácidos que formam a estrutura proteica, né? E tem esses 4 aminoácidos que formam DNA, mas as estruturas proteicas são feitas por 20 cadeias de aminoácidos específicas, né? Nem nome de nenhum, sinceramente, de cor. Enfim, elas catalisam a produção de outros aqui é uma coisa que ele cita como morfogênios, né? Morfógenos. Que poderiam ser apenas catalisadores. A morfogênese seria o que cria a forma desses genes. A forma estrutural, né? Mas eu acho que a gente deveria usar essa questão do morfógeno de forma conceptual. Do que realmente cria a estrutura. O que faz as estruturas corporais crescerem. Mesmo depois do nascimento, né? Porque você vai crescendo até a vida adulta. Depois só vai pra baixo, né? Até a vida mais velha. Por instância, a substância pode quebrar em um número menor de moléculas, assim aumentando a pressão osmótica em cada célula e promovendo seu crescimento, né? É uma estrutura aquosa, você tem questões de pressão aqui, e ele está falando que isso é importante na questão dessa morfogênese, a pressão osmótica com relação à estrutura química desse contexto, né? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver uma definição mais básica. Osmotic pressure. Deixa eu ver a equação aqui. A equação de pressão osmótica é o índice de Van Hoff vezes a concentração molar ali da solução. O tanto de coisas que tem naquela solução. Então, tanto de hidrogênio, tanto de oxigênio, tanto de cada coisa que tem ali em questões molares, né?
uma constante molar com relação à quantidade de coisas ali naquela reação. Então, obviamente tem no caso, uma concentração, no caso. Uma constante ideal dos gases, que é dado por R, e a temperatura em Kelvin, né? E esse índice de Van Hout, que é chamado de fator de correção de Van Hout, né? É definida como uma expressão multiplicadora da quantidade de partículas que serão ionizadas ou dissociadas em solução. Então, e é definido pelo grau de dissociação, que é dado por alfa, vezes n, que é o número de íons formados a partir de uma unidade da fórmula da substância. Aí você faz isso mais 1 menos alfa, que é o fator de Van Hout. Não, perdão, que é o grau de dissociação. Então, a pressão osmótica, ele vai dizer, o Turing vai dizer que é importante para morfogênese, né? E ela pode ser definida também de outra forma, que é a pressão mínima que deve ser aplicada numa solução para fazer que o solvente e as moléculas do solvente, né, atravessem por uma membrana semi-permeável. Né? Então, Turing diz que isso seria importante para essa difusão acontecer, que a pressão osmótica seria o ambiente perfeito para que a difusão acontecesse de partículas nesse contexto para formar os Turing patterns e as questões morfogênicas das questões físico-químicas com relação à forma que a espécie se desenvolve. Obviamente tem bases genéticas associadas a isso que definem um algoritmo de difusão específico. Essa teoria, né? Nem todos acreditam que a morfogênese vem de teoria de difusão. Tem várias escolas em relação a isso, né? Aí o Turing vai para várias equações com relação a essa questão. Ele vai falar sobre questões simétricas, por exemplo. Ele vai falar que parece que superficialmente tem uma dificuldade nessa teoria da morfogênese. Até qualquer teoria sobre isso. Ele vai falar, eu tô falando entre aspas, né? Que um embrião, no seu estágio de blástula esférica, tem uma simetria esférica. Ou que qualquer deviações de uma simetria perfeita não podem ser vistas como qualquer importância particular para deviações variando do embrião entre espécies através de organismos desenvolvidos de formas distinguíveis, né? Ele está questionando se a simetria é importante nessa questão. Eu vi artigos falando também sobre a simetria, questões embriônicas. Se a gente pegar o tubo neural, ele é simétrico, de certa forma. Mas eu creio que ele cita essa simetria pela questão se ela é importante para as reações químicas. Né? Eu vou dizer, por exemplo, que mais um sistema tem simetria esférica em qual o estado de mudança é causado por reações químicas e difusão vai continuar esférico para sempre. Então ele está questionando que matematicamente a questão da formação da blástula, né, no estágio ali de embriônico inicial, seres vivos, né, que seria uma contradição, seria uma esfera perfeita, né, ali da blástula. Enfim. Então, ele vai dizer que certamente não pode resultar em tórax como um cavalo, não tem simetria não esférica, que não é simetricamente esférico. Ela vai falar que o breakdown da simetria ou homogeneidade pode ser ilustrado por um pair de células tendo a mesma origem e o mesmo conteúdo, a mesma informação, né? E o sistema seria homogêneo, né? E que essa simetria, essa questão simétrica vem a respeito da operação dessas células. Né? Enfim, ele continua falando sobre essa questão relacionada à forma
criação e destruição de morfogênios, a forma que esses embriões provavelmente se como essa difusão se propaga e por fim mostra computacionalmente uma imagem do que é chamado de padrões de Turing com base em sua teoria morfogênica, né? Que era primitiva, mas com certeza foi usada em vários outros artigos que eu vou deixar na descrição em relação a tentar entender, por exemplo, os padrões de Turing em peles de animais como onças, como zebras, ou mesmo em padrões como nas próprias plantas, né? A parte botânica também seria através de morfogênese. Então tem morfogênese em plantas, que seria padrão de Turing, e muitas seguem o que é chamado de sequência de Fibonacci, por incrível que pareça. Talvez a gente fale sobre isso em outro episódio. Até tem um curso no Coursera que fala sobre a sequência de Fibonacci da natureza, né? Parece que Deus colocou em muitos seres vivos, no caso plantas, né? Estruturalmente sequências de Fibonacci ali. Seguem sequências de Fibonacci, enfim, uma forma como elas são estruturadas. Né? Eu coloco algumas variáveis aqui importantes, como o número e dimensões de células, no que eles chamam de anel aqui, do ponto de vista matemático, de operações específicas que podem ser feitas ou não nesse contexto químico. As difusibilidades de morfogênios, as reações feitas, a taxa em que as reações ocorrem, né, do ponto de vista metabólico, informações de distribuições randômicas, informação de distribuição de espaço e tempo em que esse morfogênese acontece, que é a parte físico-química cinética nesse contexto, né? Então, é uma teoria muito boa, é um paper assim genial, que realmente mostra como o Turing é visionário nas suas aplicações de ciência da computação. Eu creio que é o primeiro paper decente em alto nível em química computacional. Até porque poucas pessoas tinham acesso ao computador. Na época que esse paper foi publicado, porque tem sua teoria, ele dá as equações e faz o algoritmo no computador. Um Mac 1, provavelmente, um Mac 2, sei lá. Beleza, a gente terminou os dois papers principais. Aí tem outros papers, tem um paper do et al. 1996, Chemical Morphogenesis, Turing Patterns in Experimental Chemical System, que mostra diversos tipos de imagens, relações a padrões de Turing, e a forma como eles se estruturam, usando a forma matemática para fazer isso, né? Então, que é muito interessante. Eles vão falar, por exemplo, da conclusão em relação à teoria que é chamada de reação de fusão, ou reaction diffusion, que é essa teoria de que reações de fusão de morfogênios seria o que cria esses padrões de Turing. Ele vai dizer que durante um longo tempo, essa predição de Turing e a questão da realização experimental dos padrões de Turing em um sistema químico, processos de reação de fusão receberam muita atenção de teóricos, especialmente de biomatemáticos que frequentemente usavam para falar sobre aspectos de morfogênese. Desde passos individuais de desenvolvimento que são podem ser escritos de forma alimentar em eventos de desenvolvimento, do ponto de vista bionário, claro, né? A teoria de reação de fusão tem sido aplicada em várias questões biológicas, de situações biológicas, e os princípios básicos nos quais modelos desse tipo se baseiam em emissão de longo tempo e automelhoramento, né? Autoaperfeiçoamento. E ele vai falar aqui também, tô pulando outra parte, usando esse ativador substrato de sistemas ou combinações de outras características, Meinhardt, eu vou citar dois artigos aqui, do Meinhardt e do Koch e do Meinhardt,
podem ver esses eventos de formação tão diversos como a formação de padrões no molusco, em cascas de molusco, né, shells, é, regeneração de ilhas, um organismo aí, padrões de formação na estrutura da pele, né, da pelugem dos animais, a formação de estruturas articuladas, como a asa do dragonfly, acho que dragonfly é vagalume, em português, ou no olho da drosófila, né, então várias estruturas não só da pele, né, mas várias estruturas que têm obviamente uma base morfogênica para serem criadas, tem padrões que podem ser vistos pelos padrões de Turing com reações de difusão. Então, ele vai dizer que tais. Entre os trabalhos de Murray, nós selecionamos alguns fascinantes, um dos mais convincentes sobre a formação de padrões na pelugem de animais, do Murray, um artigo de 1989, em que o autor usa reações de difusão para falar sobre as faixas da zebra e as manchas de um leopardo. Para ele, tantas essas marcas e manchas resultam de uma distribuição espacial. Isso é o core da teoria de Turing. Muitos hoje em dia falam questões de estresses na parede celular são mais importantes. Outras coisas mais importantes que essas difusões, migração celular, enfim. Mas é uma das escolas teóricas sobre morfogênese, que é a reação de fusão. Continuando, né? Para ele, essas coisas vêm da distribuição espacial de concentração de morfogênios, dado um processo de reação de fusão. E isso nos envia uma questão não homogênea de distribuição de morfogênios num pré-padrão e um padrão final na pelugem de mamíferos que poderiam responder essa questão com um pré-padrão baseado na reação de difusão. Então, essa reação de difusão, como a gente viu, são taxas de reações que têm propriedade de difusão, de espalhar ao longo do desenvolvimento do ser vivo, segundo Turing, por questões de pressões osmóticas. Isso é contestável. Hoje em dia, com certeza, não é a opinião da maioria, pelo menos dos artigos que eu vi. E mostram. Obviamente, a teologia diz, se a gente estiver certo nisso, esses padrões vêm da questão cromossômica, isso é óbvio. Eu nunca vi um leão branco, não, leão, perdão, um tigre branco. Eu vi nos zoológicos esses dias, lembrei do tigre branco. E até, quando a gente foi ver ele, e até tinha um monte de abutre ao redor dele, deu só uma... Ele fingiu que levantou e depois deitou com tudo, né? Fez mal barulho. Bicho mal grande, não mal pesado. Todos os pássaros foram voando, né? Bem legal. Eu devia ter filmado, né? Mas a questão é que eu nunca vi um tigre branco com pele de crocodilo, né? Que é impossível. E tem questões de limitações cromossômicas ali que nenhuma mutação de novo não faz isso. Eu, por exemplo, sou criacionista, então pra mim a causa é simplesmente porque a informação cromossômica ali é aquela e não muda. Então, desde o início do mundo, teve o tigre branco e é o mesmo naquela época. É o que eu creio, né? Sendo criacionista. Alguém que é da teoria evolucionária vai ter outras explicações mais complexas, né? Mas enfim. A questão é que tem um pré-padrão que é genético. Nesse caso não é comportamental, né? É genético. Obviamente, né? O embrião não escolhe como ele vai crescer. Ele vai dizer que em dado estágio de desenvolvimento do embrião, melanócitos iriam não produzir melanina, que é o pigmento que colore cabelos, dependendo da posição
do morfogênio num campo de concentração. Campo de concentração não é o que se acha. Segunda Guerra não, tá? Num campo diferencial. Lembra daquele outro artigo que a gente chamou do fator de diferenciação? Um campo diferencial, pensa em vetores que se propagam do ponto de vista químico, né? Vetores molares com relação a cada substância. E a gente tem equações de cálculo diferencial com relação à difusão desse ecossistema ao longo do tempo e de distribuição nessa superfície com pressão osmótica acontecendo com questões que a química tem água envolvida no corpo humano. Então, questões de colisões de íons, questões relacionadas a estruturas, como posso dizer, estruturas tubulares, outras estruturas geométricas específicas. Quando a gente fala sobre microtúbulos também, que são muito importantes nessa questão. Microtúbulos estão muito importantes, por exemplo, no cérebro. São estruturas tubulares que são muito importantes para a informação no cérebro. Todos os dendritos têm microtúbulos para transporte de informação nesse contexto. Então, pensa num campo diferencial de vetores que contém morfogênios que estão configurados conforme a prescrição divina, conforme a questão cromossômica de informação que tem neles, para ser daquela forma. Embora dizem, né, que tem um leopardo é idêntico às manchas. Então não é um padrão como um clone, né? É um padrão que forma estruturas parecidas, padrão de Turing, mas que tem questões que poderiam ter sido ditas por Turing como condições randômicas, né? Poderia dizer condições que geram padrões únicos, no geral. Talvez se você ache um leopardo com manchas idênticas, boa sorte. Mas enfim. Isso prefigura um padrão de cabelos assim que se desenvolve, de acordo com Murray, abre aspas, né? O crescimento atual do cabelo, ele vem de uma deformação química da planta e processos subsequentes. Acho que é pelo, na verdade, né? Eu não sei se. Senão, acho que eu uso o termo hair em inglês aqui, né? Se fosse pelo, ia ser fur. Mas enfim, da planta em processos subsequentes que usam e refletem o pré-pradão. Isso poderia ser possível que o cálcio é diretamente juntado nessas propriedades químicas de citoplasma. Tal ajuntamento poderia ser incorporado em questões mecânico-químicas da teoria de morfogênese. Um exemplo posterior, vindo com vertebrados, né? No seu desenvolvimento, não sei como é limbo em inglês, necessários para essa questão do padrão de informações mecânicas, da questão de reações de difusão, mecânico-química, quimotaxis, tensão de superfícies, né? Normalmente em paredes celulares, né? Essa questão da morfogênese. Então, é um tema que está totalmente ligado à biogênese. Biogênese, eu acho que não é uma palavra. Nem sei se existe essa palavra. Enfim. Relacionadas a isso, eu vou ter que pegar algumas anotações aqui também. Tenho 3 escolas de pensamento. Essa aqui a gente viu, reação de fusão. Tem a escola molecular, tem a escola química, tem a escola mecânica. Molecular, química, mecânica. A química é de Turing, de reação de fusão mecânica, substância química, nós temos a forma que é, né? E esses padrões, e classes moleculares que vão ter não na forma de fusão, como foi explicado.
totalmente, assim, não sei, não poderia dizer opostas, mas são tão diferentes. Daria uma briga de pessoas que falam, tentam defender uma dessas três escolas de pensamento. Um conceito muito comum, a questão de regionalização, que tem regiões específicas, embora não sejam iguais em cada leopardo, por exemplo, que criam uma estrutura específica. A questão é, por que naquela região? Como? Essa é a questão, né? E aí tem várias causas que alguns vão citar aqui. Eu vou tentar citar algumas, né? Tem questões, por exemplo, o que é chamado de ECM, que é extracelular matrices, matrizes extracelulares, né? Que são importantes nesse contexto. É chamado de DITH, que é uma hipótese de diferenciações interfaciais de tensão. E um exemplo específico, que eu vou abrir aspas de um dos artigos da descrição, a regulação da parede celular e o processo de desenvolvimento no contexto embrionário, né, da modulação de formação na parte epidermal das células, da arabidoses, no caso que tem uma regulação da parede celular que é importante para o desenvolvimento da epiderme com relação à arabidoses, a planta, no caso. Então tem uma teorias que falam que tem processos reguladores que permitem esses padrões embrionários acontecerem. Alguns dizem, tem artigos que tem efeitos magnéticos, campos magnéticos que podem afetar também a embriogênese. Coisas também como reações enzimáticas, que afetam a parte metabólica, que provam que efeitos magnéticos alteram questões físicas nos animais, né? Alguns animais, se você põe um campo magnético específico perto deles, principalmente em peixes, eles vão tentar desviar desse padrão. Alguns até emitem, eu não sei, eu não lembro qual animal específico, mas tem alguns que até emitem campos eletromagnéticos com razões específicas. Campos magnéticos que podem também afetar ciclos circadianos de seres vivos e a mobilidade das células também. Então, paredes celulares são importantes nesse contexto também. Vão ter artigos que vão falar que divisão celular também afeta a morfogênese. Que microfilos de celulose, acho que eu vou traduzir em inglês melhor. Celulose microfilos e estresse em paredes celulares também. Transporte hormonal, que a gente citou anteriormente, no 624. Nessa parte do transporte hormonal peguei de outro artigo, também afetaria a morfogênese. Biossíntese da parede celular. E outras propriedades também, como orientação de macrotúbulos, transporte de auxin, crescimento anisotrópico, o shape do tecido e estresse mecânico. Da escola mecânica. Não sei se envolve pressão osmótica também. Em relação à forma que a morfogênese acontece. De forma padronizada no ser vivo, né? Esse é o ponto, né? Tem até o Turing cita também que poderia a morfogênia acontecer de forma browniana, né? Não sabe do paper de Albert Einstein, né? Os seus Anatomia Mirabilis que ele descreveu o movimento browniano. Basicamente uma forma de movimentação randômica. É muito útil também para equações de difusão. Poderia ser aplicado com certeza em teoria de reação de fusão, a morfogênese. Tem vários testes para reações desse tipo, como a CIMA e a CIDIMA, que são exemplos específicos de reações para testar a morfogênese.
coisa do tipo. Enfim. Tem uma citação que você não tem aqui, que eu creio que pode ser útil, né? Que a transformação química é dada pela difusão de grupos químicos e grupos de doadores e de aceitadores. Nesse contexto, né? A parte química, né? Enfim. Tem equações específicas com relação a isso, como a de Fischer-Kolmogorov, Belousov, Jabotinsky. Ações nesse contexto de difusão também poderiam ser aplicadas nessa questão. Enfim. Vamos para a próxima parte aqui. Vou fazer outra citação aqui. Que é morfogênese, porque a gente vai para a biologia sintética já. E tem artigos também que citam a questão de que campos magnéticos poderiam mudar o desenvolvimento biônico. Porque poderiam afetar a migração celular, né? Então, campos magnéticos, nós emitimos esses campos também, mas talvez campos específicos poderiam alterar a migração celular durante a biogênese. Isso tem que ser provado experimentalmente em diversas espécies para ser mostrado. E também uma outra citação de artigo, que a proliferação de diferenciação celulares e movimentos celulares, né, coordenadas por feedbacks recíprocos negativos e positivos em centros da mesenquima e do epitélio parecem ser uma característica comum no crescimento das buds de plantas, né? Eu não lembro como dizer bud, mas é dos braços de plantas, né? Então, basicamente é isso. A parte de morfogênese. Depois talvez a gente fale mais sobre esse tema de novo. Agora a gente vai pra biologia sintética. Depois a gente vai de novo pra morfogênese. Basicamente, biologia. Por que a gente vai falar sobre biologia sintética? Porque ela tem a ver com o que é chamado de sintética e morfogênese. Ou o que é chamado de morfogênese sintética. Que é basicamente uma forma de tentar mudar a morfogênese de um ser vivo, talvez. Ou tentar simular de uma forma. E várias questões associadas a isso, né? Como química biomimética, a criação de nucleotídeos bases sintéticos, o que eu achei bem interessante. Estruturas eucarióticas e coisas do tipo. Mas basicamente, biologia sintética tem várias aplicações, usando CRISPR-Cas9 para fazer edição genética. Então, é uma teoria nova, tem uma questão muito experimental. E tem umas citações aqui sobre biologia sintética, que, dado o material precedente, o objetivo da biologia sintética é pegar proteínas mesmo e criar building models, né, ou módulos construtores, para sintetizar circuitos regulatórios artificiais que podem ser pré-selecionados pré-selecionar inputs e outputs. De repente você quer modificar uma planta para ela não nascer com semente. Você quer modificar partes específicas de um ser vivo para ter expressões protecas específicas que aquele ser vivo talvez não tenha. Enfim, tem que